Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar também a todos aqueles que se unem a nós também nesta noite para mais um estudo bíblico. Então, aqui no estúdio da congregação, no estúdio da Cristo, então é uma alegria, uma satisfação tê-los conosco. A saudação especial aí ao Marcelo Harley, aí popular Corujito do Larias. Forte abraço, né? Forte abraço para ti, Marcelo. Firme com Jesus em frente. Também o Jefferson Trojaik, um abraço, satisfação. O Jefferson e a Tayla acompanhando, um abraço aí para vocês aí. Né? Que Deus abençoe vocês e que o frio aí não seja assim forte demais aí, né, Tayla? Né? Vamos lá, então que Deus fortaleça e abençoe vocês aí também. Seu Lávio Baus, boa noite, satisfação, Desmardente família. Também um abraço, Agnes Mantai, satisfação estarmos juntos, sempre muito bem-vindos. Né? É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente também em cada estudo. Boa noite também para o nosso presidente, o Lorivaldo Lamp, que saúda então a todos, a Jurema Schneider, o Valdecir Machado Rodrigues, mais um dos nossos líderes aí presente, com a sua esposa Eliane Rodrigues, Hildegard Martins, Leonilda Reisner, forte abraço, Ruben Schmidt, grande abraço pessoal do Panelinha. Tá frio lá no Panelinha também? Que bom que tem bastante lenha lá, né, Ruben? Que bênção! Imagino que o fogão esteja fumaçando do lado de fora, né? Tomara, né? Que seja do lado de fora. Um abraço também para Silvana de Souza. Muito bem-vinda, Silvana, né? Deus abençoe você também aí no estudo conosco. Clarice Fac, boa noite. Márcia Elisa Daman, né? Marli Bernstein, Márcia Bonenberg, Ailce Miller, e o seu Ricardo Pereira e família. Forte abraço para vocês aí. Também satisfação aí, seu Egon Sel, né? Adelar Freeling, lembrando que seu Egon é lá de São Lourenço do Sul, né? Muito bem-vindo aí, seu Egon. Claire von Millen, também Silvia Hauenstein, demais familiares, Claire von Millen, Deus abençoe, enfim, a todos aqui presentes, então, nesse estudo, né? Que possamos crescer naquilo que Deus espera de nós aí. Como é que está aí na sua casa? Muito frio também? Olha, eu pensei, não vamos poupar hoje, vamos usar o casaco hoje mesmo, né? Vamos usar para essa época. Se vier mais frio depois, tudo bem, vamos lá. Fé, coragem, um dia de cada vez aí. Certo? A Nice Grebin também, né? Isso mesmo. Se não me engano, lá em Humaitá, né? Nice. Então, Deus abençoe você e a tua linda família também. Né? Família Grebin, lá de Criciúmal. Né? Então, Humaitá, Deus abençoe sempre, né? Que Deus Espírito Santo nos fortaleça em Jesus Cristo, a maior prova do amor de Deus por nós. Também a Célia Becker, né? Um abraço, bem-vinda também, Célia. E queremos então neste momento falarmos com Deus em oração. Convido você aí na sua casa, né, a juntar suas mãos, fechar os olhos, e assim baixarmos nossas cabeças em sinal de humildade, de reverência, e assim vamos falar com o nosso Deus em oração. Em nome de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Em nome de Deus Espírito Santo, o ensinador e consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento aqui nos reunimos em mais esta live no homepage da Congregação Cristo de Lajeado. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça e teu amor manifestada e renovada continuamente sobre nós, das mais diversas formas. Principalmente porque tu revelaste a tua graça e teu grande amor a nós em Jesus Cristo. Jesus, ele fez tudo para a nossa salvação. Jesus, por nós, cumpriu os mandamentos, pagou os nossos pecados. Sabemos que em Jesus um dia estaremos contigo no céu e que aqui tu estás conosco em todos os dias e momentos da nossa vida, nos protegendo, dirigindo e abençoando os passos
e a nossa vida. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu fizeste por cada um de nós até o presente momento. Que possamos sempre sentir o Teu abraço, a Tua presença, a Tua bênção e a Tua direção. Obrigado por cada um que Tu motivaste a participar desse estudo nessa noite. Queremos Te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Haja em nós pelo Teu Santo Espírito, para que cresçamos naquilo que Tu esperas de cada um de nós. Que possamos, cada vez mais, como filhos Teus, fazermos uso abundante dos meios da graça. Bom, sabemos que batismo é um só para toda a vida. Te louvamos por essa dádiva recebida, a maioria de nós na infância, quando crianças. Te agradecemos porque Tu vens a nós continuamente com a Tua santa palavra, e te agradecemos também porque Tu vens a nós sempre na Santa Ceia, onde o próprio Jesus Cristo, Teu Filho amado, vem com seu corpo e sangue mediante a palavra para nos trazer perdão, salvação e vida eterna, nos trazer o fortalecimento que precisamos para seguirmos na fé, enfrentarmos as tribulações e servirmos melhor aos Teus santos propósitos, na igreja, na família e no mundo. Colocamos diante de Ti a vida de cada um de nós, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Queremos, ó Deus, de uma forma especial, Te pedir pelos idosos que passam por dificuldades. Tu sabes quais são, assista os Teus filhos no avançado da idade. Olha também para todos os enfermos. Tu sabes, Senhor, quais são e quais os problemas de cada um. Te pedimos pela cura de cada um, se for da Tua vontade. Mas se Tu quiseres que tenhamos que carregar uma cruz, nos conceda a força que precisamos para podermos seguir em frente. Abençoe-nos aqui, que cresçamos também nessa noite no conhecimento da Tua palavra, que cresçamos na fé, e que quando participarmos da Santa Ceia, que seja para a nossa salvação, para o fortalecimento e não para a condenação. Seguindo assim as Tuas orientações, os Teus conselhos, confiando nas Tuas palavras e promessas, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, então, em preparação ao estudo, que tem como tema o sacramento da Santa Ceia, então, nessa noite, nós vamos cantar o hino de número 95 do Inário Louvai ao Senhor. Um hino também tradicional, aliás, hino de número 97. Tu queres ver unido. Hino de número 97. Queres ver unido Teu povo a Ti, Senhor, o povo redimido por Teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás, que atende o Teu chamado, que busca a Tua paz. Jesus, nos convidaste a virmos sem temor, a mesa preparaste aos Teus fiéis, Senhor. Quisestes ovo, vinho, pão, nos dar Teu sangue e corpo, o divinal perdão. Aqueles que buscaste em fieldade, amor, que do temor salvaste, adoram-te, Senhor, pois anulaste a transgressão, trazendo paz celeste e graça ao coração. A Tua mesa vem
nos pertencer, e a ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua creira em vida, em dar-nos tua paz. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, participantes desse estudo, então, nessa noite, Márcia Ritter também, um abraço para ti, Edila Arendt de Mato Leitão, né? Alexandro e a Cristiane, Traula Kunzmann, né? Satisfação estarmos juntos, Danila Schneider, o Eugênio, né? Deus abençoe a todos vocês aqui, né? Participando então conosco nesse estudo. Bom, o tema é o sacramento da Santa Ceia. Você participa da Santa Ceia para a salvação ou você tem participado da Santa Ceia para a condenação? Você tem participado da Santa Ceia para a bênção ou para seu prejuízo? Talvez alguém até se assuste com essa pergunta neste momento, né? São perguntas assim bem fortes. É importante assim nesse momento dizermos o seguinte: os meios da graça, os meios pelos quais Deus age, colocando a fé, conservando a fé e levando a fé a produzir frutos são a palavra, ok? O batismo e a Santa Ceia. Ou seja, sem a palavra não tem batismo e também não tem Santa Ceia. A palavra de Deus unida com a água, ainda que sejam 3 gotas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos um lavar regenerador e renovador no Espírito Santo. Ou seja, somos no sangue de Cristo, marcados como filhos de Deus para sempre, lavados dos pecados. Ou seja, passamos a ter a marca de propriedade de Deus. Não é a quantidade de água que nos lava do pecado, mas é o sangue de Jesus, ao qual somos ligados mediante a palavra, a água, então com a palavra de Deus unida com a água, nos liga ao sangue de Cristo e assim faz com que sejamos lavados dos nossos pecados. A Santa Ceia, o que acontece? A palavra de Deus unida com o pão faz com que a gente receba no pão o verdadeiro corpo de Cristo. Ou seja, no pão recebemos o verdadeiro corpo de Jesus, de forma invisível, mas real. O próprio Jesus vem com seu corpo a nós na Santa Ceia. A palavra de Deus unida com o vinho faz com que o próprio sangue de Jesus, o mesmo sangue dado e derramado lá na cruz pelos pecados da humanidade, né, seja recebido por nós mediante a palavra. Ou seja, então no pão e no vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus mediante a palavra. O pão não deixa de ser pão e o vinho não deixa de ser vinho, mas junto com o pão e junto com o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. E aí o próprio Jesus vem a nós e entra dentro de nós uma comunhão íntima e profunda conosco. E faz o quê? Nos concede a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Ele nos vem e dá ânimo, coragem e força para seguirmos em frente na nossa vida, para lutarmos assim contra o pecado, servirmos aos propósitos de Deus na igreja, na família e no mundo. Faz com que assim os frutos que precisamos para viver e sermos felizes estejam mais em evidência e presentes então na nossa vida. Bom, em poucas palavras, isso é Santa Ceia. Foi destacado então, destaquei como base para o estudo dessa noite, um texto que é clássico então sobre a Santa Ceia, o texto de 1 Coríntios. Então convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 34, onde estaremos lendo o texto e comentando parte a parte, como gosto de fazer com relação aos estudos bíblicos. Bom, estudo bíblico. Então nós vamos ler o texto bíblico e vamos estudar parte a parte, e aí vamos explicando, então,
as diversas questões tão importantes sobre a Santa Ceia que nós precisamos saber ao participarmos então desse sacramento. Então a Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 17 ao versículo de número 34. Eu vou pedir então para Luiz, ela vai ler na nova tradução da linguagem de hoje, estamos usando a NTLH. Então o título ali da Bíblia é A Ceia do Senhor. E a Luísa vai ler para nós então o primeiro parágrafo, que é do versículo 17 ao versículo 22. E aí, nesse texto, no meu entendimento, nós temos tudo o que precisamos saber sobre a Santa Ceia, para que quando participarmos, possamos ir para a salvação e não para a condenação, para a nossa bênção terrena e eterna, não para o nosso prejuízo terreno e eterno. Então, Luiz, tenha bondade. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Ok, esse é o primeiro parágrafo, do texto de 1 Coríntios 11, então versículo 17 então, ao 22, que a Luísa acabou de ler para nós. Então o apóstolo Paulo, ele falando aos cristãos de Corinto, logo no primeiro versículo, eu vou relendo parte a parte, versículo a versículo. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Por que o apóstolo Paulo não podia elogiar os cristãos de Corinto? Porque as reuniões deles de adoração faziam mais mal do que bem. Por que as reuniões de adoração deles faziam mais mal do que bem? Qual era o problema? Bom, e as nossas reuniões, os nossos encontros, podemos pensar na igreja, os encontros que temos, as oportunidades de culto, departamentos, podemos pensar até e falarmos dos estudos bíblicos, enfim, os momentos que nós nos encontramos, isso faz mais mal do que bem ou faz mais bem do que mal para nós? Qual é a situação da tua congregação, da realidade aí onde você se reúne com os demais irmãos e irmãs na fé? Os momentos de comunhão e adoração fazem mais mal do que bem? Ou fazem mais bem do que mal? Ou fazem muito bem para você? Qual é a tua situação? Na realidade de Corinto, o apóstolo Paulo disse, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Agora, qual era o problema? Aí nós vamos ler adiante, vamos ver então quais eram os problemas da congregação de Corinto. No versículo 18, para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Ok, já temos aí um problema. Qual era o problema? Havia briga entre os membros da igreja de Corinto. Então eles estavam brigando. Ele diz, e eu creio que em parte isso é verdade. Bom, será que em histórias de briga a gente pode acreditar em tudo? Não há uma tendência natural humana de apimentar as conversas e as histórias? Para ficarem talvez mais interessantes, mais atraentes? Quem sabe para terem mais ibope, mais prestígio, mais consideração? Ou seja, naturalmente o ser humano gosta disso. Então por isso o apóstolo Paulo disse, olha, o problema aí está sendo briga, é um deles. Eu creio que em parte é verdade, ou seja, não tenho certeza com relação a tudo que me contar, mas em parte isso é verdade. Onde há fumaça, a chance de ter fogo é grande. Muito bem, então versículo 19. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Ora,
Não se concordar com tudo pode ser bom dentro de um contexto e saudável até um certo ponto. Por exemplo, isso permite que as pessoas e um certo grupo elas tenham oportunidade de conversar e discutir sobre os assuntos. Puxa, eu não concordo com isso. Por que você não concorda? Por que não? Quais são os motivos? Ou seja, quais são as tuas razões? Ok. A partir disso se abre possibilidade para diálogo e, quem sabe, crescimento. Isso acontece ora na família também. Ora, os casais não concordam em todas as coisas um com o outro. Mas isso permite o quê? Isso permite o diálogo. E aí se conversa e se levanta os motivos, os argumentos de cada um e se vê quem está certo e o que está certo, que é o melhor. Isso pensando com relação à igreja, com relação aos grupos também da congregação, a mesma coisa, deveria ser assim. Onde então se tem oportunidades de se discutir sobre diferentes opiniões, e aí se cresce no conhecimento do que é a verdade, do que é o melhor, e aí junto se segue. É claro que, eu disse, a discordância até um certo ponto é bom, é salutar, quando se oportuniza o diálogo e o crescimento diante daquilo que é a verdade, daquilo que é o certo, daquilo que é o melhor. O problema é se a pessoa se fecha para o diálogo e não aceita conversar, né? Ou seja, não admite a sua fragilidade e não aceita conversar, não está aberta para a verdade. Aí se torna um problema. E é o que estava acontecendo ora em Corinto. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, é saudável ora haver divisões. Para quê? Ora daí se conversa e aí se vai ver quem de fato está certo e quem está errado. O que é o melhor e qual é o caminho que se deve seguir. Então, nesse sentido, uma discordância é saudável dentro da igreja. O versículo de número 20 diz, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Bom, um problema era a briga. Eles não sabiam dialogar sobre as diferentes opiniões. O outro problema, conforme nós vemos aqui, então eles estavam confundindo comilança e bebedeira com Santa Ceia. O próprio apóstolo diz assim, olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Aí vocês estão tomando refeições juntos. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Então essa era a realidade. Eles se reuniam para comer e beber e achavam que isso era Santa Ceia. E o próprio apóstolo Paulo destacou aqui, então, que o que acontecia? Alguns se empanturavam comendo e os outros se entortavam bebendo. Uns saíam com a barriga bicuda de tanto comer e os outros trançando as pernas de tanto beber. Até foi poético, né? Mas não deixou de ser vergonhosa a situação de Corinto. Se a gente olhar, de certa forma, esse tipo de problemas também são presentes em muitas congregações cristãs nos dias de hoje, onde as pessoas confundem as coisas, né, e acabam incorrendo nos mesmos erros, nos mesmos problemas também nos dias de hoje. Aí o versículo 22 diz, por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Que vergonha, né? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. O que acontecia? Envergonhar os que são pobres? Talvez aqueles que mais tinham eram os mais gananciosos. Talvez eram os que primeiro corriam para se abastecer ou encher a barriga. E aí diz, por isso vocês não têm as próprias casas, onde é que vocês podem comer, onde é que vocês podem beber? Que vergonha, né? Vocês assim, ou vocês querem desprezar assim a igreja de Deus e envergonhar os pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu lhes elogie? É claro que não. Ou seja, estavam confundindo, né, comilança e bebedeira, os abusos que cometiam com comida e bebida, e chamavam isso ainda de Santa Ceia. Envergonhando a igreja de Deus diante do mundo e talvez diante até dos pobres, que participavam hora da igreja, diante de alguns exagerados, esfomeados, com medo talvez de ficarem sem ganharem o que comer ou o que beber diante de todos.
dá para imaginar uma situação dessas em Corinto? Bom, era o que aqui o apóstolo Paulo falou. Então, por isso, de fato, as reuniões de adoração, os encontros deles, as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Primeiramente, tinha os grupos de pessoas brigando, eles tinham partidarismos dentro da igreja. Grupos brigando uns contra os outros. E outro problema sério, então, era a confusão, né, que o povo estava cometendo, né, com relação ao sacramento da Santa Ceia. Estavam confundindo comilança e bebedeira, ou seja, estavam confundindo a igreja como um local para comilança e bebedeira, e estavam abusando, exagerando justamente nesses pontos, e ainda achando que isso era Santa Ceia, ou Santa Comunhão. Que horror, que triste. Bom, diante disso, o apóstolo Paulo diz, não há como elogiar vocês. Ou seja, as brigas e ainda confundir Santa Ceia com comilança e bebedeira. Agora vamos ver o que o texto diz adiante. O parágrafo seguinte, ele é um parágrafo assim muito rico. O versículo 23 ao 26, nós temos muitas orientações. Primeiramente, sobre a definição do que é a Santa Ceia, certo? E vários toques muito importantes com relação, então, a esse assunto Santa Ceia. Versículo 23 ao versículo de número 26, então, neste momento, convido a Luísa para ler para nós. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem. Então, aqui nós temos o conceito sobre a Santa Ceia. Claramente, né? Detalhadamente. Porque eu recebi do Senhor, então, este ensinamento. Bom, vamos lá ao que é mais sério, o apóstolo Paulo, né, diz. Primeiro assunto, então, a Santa Ceia. Então, o que eu recebi de Jesus é o seguinte, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia é o quê? É o corpo e o sangue de Cristo. Adiante ele diz, isto é o meu sangue. Ou seja, a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus em primeiro lugar. Então, o que é a Santa Ceia? Em palavras bem simples, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Isso é a Santa Ceia, em primeiro lugar. É o corpo e o sangue de Jesus. Sim, mas como a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus? Porque nós recebemos o pão, né, e o vinho, certo? Então, como a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus? Então, vamos lembrar umas coisas primeiro, né? Então, se usa dentro da instituição da Santa Ceia, né, o pão e o vinho. Então, Jesus instituiu pão e vinho. Então, nós precisamos de pão e de vinho para a Santa Ceia. São duas coisas. Vinho. Que vinho tem que ser? O vinho da videira. Tem que ser de uva. Preferencialmente o tinto. Poderíamos usar outro? Poderíamos, sem problema nenhum. Né? Poderíamos, contando que fosse de uva, fosse vinho da videira, poderia ser. Mas preferencialmente, né, o vinho tinto. O mais natural e puro possível. Né? O melhor vinho. E qual é o pão que usamos? Preferencialmente o pão sem fermento. Aliás, quando olhamos dentro da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, é o pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento tipifica o pecado. Então, por isso, né, também já no Antigo Testamento, o povo de Deus usava, né, os pães asmos, né, os pães sem fermentos, ou ázimos, como alguns chamam. Os pães asmos eram pães sem fermento, que era usado também na própria ceia do povo de Deus no Antigo Testamento. Claro que lá eles matavam o cordeiro e comiam-lhe assado com pão sem fermento, certo? E o cordeiro tipificava e apontava, né, Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir e tirar o pecado do mundo.
certo? E o pão era o sem fermento, tipificando justamente, né, o fermento tipificando e apontando então o próprio pecado. Por isso também hoje então nós usamos o pão sem fermento. Então esse é o pão ideal então para a Santa Ceia, o pão sem fermento. Poderia usar o pão caseiro? Olha, por que não o pão sem fermento? Certo? Por que não fazer, se não tivéssemos como comprar, né, o pão sem fermento? Então essas duas observações primeiro, usar o pão e usar o vinho, né? Ou seja, ele pegou o pão e depois ele pegou o cálice, né, de vinho, né? Ele pegou o pão e pegou o vinho. Então são os elementos usados na Santa Ceia. Lembrando, preferencialmente o pão sem fermento e o vinho, então precisa ser de uva, precisa ser da videira, conforme nós lemos então nos textos bíblicos. Então estes são os elementos que Jesus usou. Não estamos nós autorizados a mudar qualquer coisa com relação a isso, tá ok? Agora Jesus disse, então, em primeiro lugar, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Se quando nós pegamos e recebemos, nós vamos sentir gosto de pão. Quando nós vamos receber o cálice, nós vamos sentir o gosto do vinho. Então agora, como é o corpo e o sangue de Jesus? Precisamos lembrar o seguinte, a palavra de Deus, então, né, unida com o pão, faz com que a gente receba de forma invisível e real no pão, né, junto com o pão, de forma invisível e real, nós recebemos o verdadeiro corpo de Jesus, certo? A palavra de Deus unida com o vinho faz com que a gente receba no vinho, de forma invisível e real, o verdadeiro sangue de Jesus. Ou seja, Jesus vem com seu corpo e sangue de forma invisível e real e entra dentro de nós. É uma comunhão íntima, profunda, ele entra dentro de nós. E aí o que Jesus faz dentro de nós com o seu corpo e sangue? Ele concede para nós a certeza do perdão dos pecados, a certeza da salvação, a certeza do céu na hora da morte. A certeza de que aqui nós somos filhos de Deus. Ele vem e entra dentro de nós e nos dá força, ânimo, coragem, para podermos seguirmos em frente como filhos de Deus, como povo de Deus, vivendo as certezas das palavras e promessas de Deus para nós nesta vida e também para a eternidade. Ou seja, Jesus vem com seu corpo e sangue mediante a palavra. Sim, mas como é que podemos ter certeza disso, já que, né, o pão tem gosto de pão e o vinho tem gosto de vinho? As palavras de Jesus. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Podemos ver os evangelhos, textos paralelos também justamente ao texto de Coríntios, né? Então, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, Jesus vem, né, com seu corpo e sangue, ele diz, mas será que não é só um simbolismo? Não, se fosse simbolismo, ele iria dizer, isso significa o meu corpo, isso significa o meu sangue. Ele não disse significa, ele disse isto é. Esse verbo é enfático, ele não aceita outra coisa, certo? Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia, ela é o quê? O que é a Santa Ceia? Você precisa lembrar. Em primeiro lugar, a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Muito bem. E aí, em segundo lugar, o que é a Santa Ceia? Jesus diz assim, façam isto em memória de mim. Aí lá no final do 24, nós vemos isso, façam isso em memória de mim, após o pão, né? E após o cálice é a mesma coisa, ele diz, façam isso em memória de mim. Então, em segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo. O que significa para a memória da obra de Cristo? Significa que quando nós formos na Santa Ceia, nós precisamos refletir sobre o que Jesus fez por nós, sobre a história. Puxa, Jesus deixou a glória nos céus, nasceu pobre e humilde na estrebaria de Belém. Depois ele padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Subiu ao céu e foi preparar um lugar para nós e vai voltar para nos buscar. Aqui ele não nos abandona, ele nos assiste, ele é presente, né, no seu amor e na sua graça, né? Mas ele vai vir nos buscar na morte e no dia derradeiro. Ou seja, ele vai vir, ele vai estar conosco, né, para sempre. Enquanto aqui estivermos, ele vai estar conosco. E quando nós não estivermos aqui, nós estaremos com ele, então, lá no céu. Então, para a memória da obra de Cristo, é um momento para nós refletirmos também sobre
quem Jesus é, o que ele fez e faz, quais são as suas palavras e promessas. Então, em segundo lugar, a Santa Ceia para a memória da obra de Cristo. Façam isto em memória de mim, diz Jesus. Olha, fácil de lembrar, né? Em primeiro lugar é o corpo e o sangue de Jesus. Em segundo lugar é para a memória da obra de Cristo. Em terceiro lugar, né, a Santa Ceia é para quê? Lá o versículo 26 diz: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, em terceiro lugar, a Santa Ceia é para testemunho da fé. Ou seja, é para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Que maravilhoso! Ou seja, é para testemunho da fé. É para testemunharmos a nossa fé nesse Deus verdadeiro, nas doutrinas de Deus, naquilo que Jesus nos ensinou e nos trouxe. Então a Santa Ceia, em terceiro lugar, é testemunho também da fé. É por isso que é importante lembrarmos o seguinte: existem diferenças de doutrina e prática entre as igrejas, inclusive especialmente no que diz respeito à Santa Ceia. É por isso que nós, cristãos luteranos, participamos da Santa Ceia apenas na Igreja Luterana da Santa Ceia. Nós não participamos da Santa Ceia em outras denominações religiosas, outros grupos religiosos. Porque, com relação à Santa Ceia, existem diferenças de doutrina e prática sobre a Santa Ceia. E mais, né, a Igreja Luterana também tem um sistema de comunhão fechada para a Santa Ceia. Ou seja, participam da Santa Ceia na Igreja Luterana apenas aqueles que já são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, ou de qualquer lugar do mundo, certo? Que foram devidamente instruídos, que sabem o que é, que sabem se autoexaminar para participar da Santa Ceia. Talvez de repente agora você se assuste e diz: puxa vida, e agora? Né? Mas como isso? Por que isso? Será que nós não estamos errando ao termos o sistema de comunhão fechada? É por quê? Logo na sequência, eu tenho certeza que todos vão entender muito bem por que na Igreja Luterana só participa da Santa Ceia quem já é membro oficialmente ou depois da confirmação, ou seja, depois que foi devidamente instruído. Por quê? Porque nós amamos o próximo e damos a cara a tapa, como se diz. Quebrando aquela onda do politicamente correto e buscando fazer aquilo que Deus realmente ensina e explica para nós na sua palavra. Por amor ao próximo, não queremos que ninguém vá na Santa Ceia para seu prejuízo e condenação. Mas queremos que quando as pessoas participem da Santa Ceia e tenham esse encontro com o Senhor Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, mediante a palavra, que possam receber de Jesus as bênçãos que Ele quer dar. Não castigo e condenação, mas as suas bênçãos na sua graça e no seu grande amor. Na sequência do texto você vai justamente perceber por quê. Eu fiz afirmações muito fortes nesse momento, então, né? E que é importante a gente ter o conhecimento disso para não incorrermos em interpretações, né, erradas a respeito justamente desses posicionamentos, né, da Igreja Luterana com relação ao assunto, então, Santa Ceia. Então, retornemos nesse momento aos conceitos da Santa Ceia, que são muito importantes e que no final do estudo eu vou pedir para você, e você teria que saber de cor. O que é a Santa Ceia? 3 coisas. Em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus mediante a palavra, onde Jesus vem com seu corpo e sangue mediante a palavra no pão e no vinho para trazer perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem, força e tudo o que precisamos. Segundo lugar, a Santa Ceia para a memória da obra de Cristo, onde lembramos o momento onde refletimos sobre a sua obra em nosso favor. Terceiro lugar, a Santa Ceia para testemunho da fé. Quando eu vou na Santa Ceia, eu testemunho a fé em Deus, nas doutrinas. Também sobre a Santa Ceia, nas doutrinas ensinadas ali pela igreja, onde eu estou participando. Né? Ou seja, o meu crer, né, com relação ao todo da Escritura, eu testemunho aos demais irmãos na fé na igreja, aos meus amigos e outras pessoas da sociedade e do mundo. Ou seja, é para testemunho da fé, é para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Agora nós vamos então à leitura, então adiante. Lembrando, Santa Ceia é o quê? Em primeiro lugar, é o corpo e sangue de Jesus. Segundo,
É para a memória da obra de Cristo. Terceiro, para testemunho da fé. Eu convido a Luísa para ler para nós o 27 ao versículo de número 32 neste momento. Também um parágrafo assim muito significativo, que destaca justamente quem pode e quem não pode participar da Santa Ceia. O que a pessoa precisa fazer antes de participar da Santa Ceia. Vamos à leitura. Por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu vou interrompendo a Luísa agora versículo a versículo. Quem comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha, uma coisa, então o que a gente precisa na Santa Ceia? Fazer as duas coisas, comer do pão e beber do cálice. Para ter Santa Ceia tem que ter as duas coisas. Para a Santa Ceia estar completa. Se não tem as duas coisas, a Santa Ceia não está completa. Tem que comer do pão e beber do cálice. E aqui diz, então, quem comer do pão e beber do cálice de uma forma que ofenda, peca contra o corpo e sangue do Senhor. Agora, como comer do pão e beber do cálice de uma forma que como é que a gente pode incorrer nesse pecado? Comer do pão, beber do cálice de uma forma que ofenda. O versículo 28 nos ajuda a entender isso melhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Muito bem. Então, antes da pessoa participar, tem que examinar primeiro a sua consciência. E aí, então, comer do pão e beber do cálice. Precisa fazer as duas coisas. Santa Ceia sem as duas coisas não é Santa Ceia. É pela metade. Alguma coisa está faltando, está errado. Versículo 29. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Ou seja, a pessoa tem que saber que a Santa Ceia se trata do corpo e do sangue do Senhor. Se ela não sabe que se trata do corpo e do sangue do Senhor, ela come e bebe juízo para si. Então ela tem que saber que se trata do corpo e do sangue do Senhor, e ela tem que saber também se auto-examinar. Mas e agora, como é que a gente vai se auto-examinar para ir então na Santa Ceia? O que eu preciso responder? Bom, vocês viram, eu preciso saber o que é a Santa Ceia. Primeira questão. Segundo, eu tenho que saber me auto-examinar. Então, o que é a Santa Ceia? No sentido mais amplo que nós acabamos de estudar no parágrafo anterior. Primeiro lugar, o mais importante, é o corpo e o sangue de Jesus mediante a palavra. Não é simbolismo. Não é simbolismo, não é significado. A Santa Ceia, Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A palavra de Deus unida com o pão, unida com o vinho, faz com que Jesus esteja presente com seu corpo e sangue. Não vamos esquecer isso. Milagrosamente, de forma invisível, mas real. Jesus vem com o seu corpo e sangue e entra dentro de nós. E o que o sangue de Jesus dentro de nós é capaz de fazer, o corpo e o sangue dele? Bom, só Jesus sabe. Pode fazer grandes coisas dentro de nós. Vejam que momento especial, então, é a Santa Ceia. Então, eu tenho que saber que a Santa Ceia se trata, em primeiro lugar, do corpo e do sangue do Senhor. Segundo lugar, é para a memória da obra de Cristo, sim, para refletir sobre Jesus, a sua obra. Terceiro, é para testemunho da fé, para anunciar a morte do Senhor até que ele venha, sim. Mas primeiro é o corpo e o sangue. Segundo é para a memória. Terceiro é para testemunho. Então, para ir na Santa Ceia, a pessoa precisa saber que se trata do corpo e do sangue do Senhor, a Santa Ceia. Se ela não sabe isso, ela não pode participar. Senão, ela vai de uma forma que ofenda, de uma forma pecaminosa. Agora, como é que ela pode, então, examinar a consciência? Eu tenho ensinado 3 perguntas, também com base no Catecismo Menor, de Lutero, né? Que resumem o questionário cristão. A gente poderia fazer cada vez, antes de participar do culto, quem decorou, talvez nós tenhamos pessoas aqui, irmãos e irmãs, que decoraram ainda na instrução de confirmandos o chamado questionário cristão. Um conjunto, então, de perguntas e respostas do Catecismo Menor. E quantas perguntas são? São 20 perguntas. 20 perguntas. E elas não são pequenas, né? Com as suas respostas e textos, né? Ou seja, não é pouca coisa. Então, destacando aqui para vocês que nós aqui poderíamos responder o questionário cristão.
mas tenho ensinado e destacado especialmente 3 perguntas e não tenho me cansado de relembrá-las diante da congregação, pela importância. Então, que perguntas eu tenho que fazer antes de participar da Santa Ceia? Para examinar a minha consciência. Primeira pergunta: estou arrependido dos meus pecados? Estou arrependido dos meus pecados? Eu sei o que é pecado pelos mandamentos. Eu sei. Você sabe. Estou arrependido dos meus pecados? Sabemos que é pecado pelas orientações de toda a Escritura. Bom, a primeira pergunta: estou arrependido dos meus pecados? Repete comigo aí: estou arrependido dos meus pecados? Qual é a segunda pergunta? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Eu quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Essa segunda pergunta vai mostrar se realmente eu fui sincero ao responder a primeira. Estou arrependido? Quero mudar pelo auxílio? Quero corrigir a minha vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? A terceira pergunta: eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem. Eu creio realmente que a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus, onde Jesus vem e entra dentro de mim e me traz as suas bênçãos, me traz perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem, força, que eu preciso para viver a vida, para ser feliz, para enfrentar os problemas, as dificuldades. Repito então a terceira pergunta: eu creio que Jesus está ali com seu corpo e sangue na Santa Ceia, trazendo as suas bênçãos? Vamos retornar às perguntas. Primeiro: estou arrependido dos pecados? Segundo: quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Terceiro: eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. São palavras que não me canso, são questões que não me canso de levantar diante da congregação, né? Pois são muito importantes e nos ajudam a examinar a nossa consciência, né? E aí sim, né, podendo dizer sim a essas 3 perguntas, né, nós podemos participar da Santa Ceia para a nossa salvação, não para prejuízo e para condenação. Então, por isso é o costume justamente de a Igreja Luterana ter o sistema de comunhão fechada para a Santa Ceia, pois queremos preservar o nosso próximo que Jesus ama e que nós amamos também. Não queremos que ninguém vá na Santa Ceia para seu prejuízo. Qual é o prejuízo que pode trazer participar da Santa Ceia sem saber o que é, sem se autoexaminar, participar de uma forma leviana, de uma forma que ofenda? O versículo seguinte que a Luísa vai ler para nós nos mostra justamente que tipo de problemas ali acontecia e que tipo de problemas podem acontecer nos dias de hoje quando isso acontece. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Muito bem. De repente você até se assuste ao ter ouvido agora isso. Mas não é o pastor Mário que está inventando isso. É Deus que está dizendo isso por intermédio do apóstolo Paulo. O que é que pode acontecer com alguém que vai na Santa Ceia sem saber o que é, sem se autoexaminar devidamente? Ela pode ficar doente ou fraca ou ir até a morte por causa da Santa Ceia. Será? É Deus quem está dizendo isso. Com certeza, né, nós não queremos, né, ir de uma forma que ofenda na Santa Ceia. Sim, mas e se eu não for de uma forma que ofenda? Né? E eu responder sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, com seu corpo e sangue trazendo as suas bênçãos. E eu responder com sinceridade no coração essas perguntas, as 3 perguntas, sim. Bom, aí eu não vou para a condenação. Mas que tipo de bênçãos eu vou receber? A certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças? E o contrário, talvez, desses mencionados aqui. O que seria o contrário do que aqui está? Bom, a Santa Ceia, a hora pode renovar a vida de alguém de novo. Certo? Fazer a pessoa que está doente ter saúde de novo. O que Jesus pode fazer dentro de nós? Talvez nos dar saúde de novo? Por que não? Nos fortalecer novamente? Ora, quando estávamos fracos, Ele nos fortalecer? Sim. Talvez, quem sabe, pela Santa Ceia até escaparmos da morte física? Por que não? Se Jesus assim o quiser, né?
O contrário, ou seja, quando a gente vai para a condenação, pode ficar doente e o fraco ir até a morte. Mas também quando a gente vai para a salvação, podemos receber o contrário, por que não? Isso está implícito no próprio texto. E o texto diz assim, sim, mas por que de repente Deus age assim, diz o texto? O questionamento, por que Deus age assim? Por que essa disciplina? Bom, se nós já nos disciplinássemos, aliás, nos examinássemos, Deus não precisaria chamar a nossa atenção diante de erros e diante de descaminhos. É que Deus quer evitar um mal maior. O mal maior não é o estar doente ou fraco, ou simplesmente a morte física. O mal maior é a morte eterna, a condenação eterna no inferno. E isso é o pior, essa é a pior desgraça. O pior nessa vida não é ficar doente ou fraco, ou de repente passar pela morte, porque Jesus venceu o pecado, a morte e o diabo. O pior justamente é ir para o inferno, para a condenação eterna depois dessa vida. Então o assunto Santa Ceia é um assunto muito sério. Certo? E por isso nós não vamos dar a Santa Ceia na Igreja Luterana para pessoas que ainda não aprenderam e não confirmaram a sua fé publicamente. Então é praxe luterana de a pessoa participar nos cultos na Santa Ceia apenas depois de concluir então o período de instrução também de adultos. Quando alguém vem de uma outra denominação, ele faz primeiramente a chamada instrução de adultos, e aí ele é recebido oficialmente como membro, e aí ele participa da Santa Ceia. Assim deve ser. Sim, mas e se de repente a pessoa vai sem ter seguido essas fases? Puxa, nos preocupamos com a pessoa? Sim, nos preocupamos. Que se ela não sabe o que é, não sabe se autoexaminar, ela vai para a condenação na Santa Ceia. Mas e se na hora a pessoa crê realmente e responde sim com sinceridade, e vai na Santa Ceia, mesmo que a igreja tenha o sistema de comunhão fechado? Bom, eu já tenho a resposta nessas questões. Se ela realmente respondeu com sinceridade as questões, e não foi de uma forma que ofenda, e creu nas palavras que ouviu, por isso também eu não abro mão de repetir bastante essas palavras na igreja. Se ela for, ela não vai para a condenação. Mas a doutrina e praxe é justamente essa. Só vai na Santa Ceia depois da confirmação. As crianças não podem ir na Santa Ceia antes de serem confirmadas, antes de serem instruídas. E assim também as pessoas não podem deixar de ir na Santa Ceia. Aliás, as pessoas elas só podem ir na Santa Ceia depois que foram então recebidas como membros. Indo então para a parte final do próprio estudo, tivemos um pequeno deslocamento da câmera aí, nós vamos dar sequência aqui no seguinte, enquanto assistente aí ajusta, o foco novamente. Obrigado, Luiz. Agora vamos adiante então com um parágrafo final então sobre o texto 1 Coríntios 11, do versículo 33 ao versículo de número 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Muito bem. Então o próprio texto aqui, a parte final, diz então lembrar que não se pode confundir comilança e bebedeira com a Santa Ceia. Não podemos confundir comilança e bebedeira com a Santa Ceia. Então, o texto justamente coloca isso. Então, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Não está dizendo que a Santa Ceia tem que acontecer então no mesmo momento. Então, nós estamos com um probleminha ali. A Luísa, levanta o celular, só o aparelho. Só o aparelho. Isso aí. Obrigado. Assim. Pedestal, ele foi vítima de atropelamento, mas vamos lá, vamos em frente aí. Acho que vai dar certo aí até o final do estudo. Então, indo para a parte final, então, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Ou seja, todo mundo no mesmo horário. Não pode ser uns no início do culto, uns na metade e uns no final. Então sempre é todo mundo junto, então no mesmo momento que acontece então a Santa Ceia. Então é isso que está dizendo aqui. Então tanto faz se for em fileira, em grupo, diante do altar, isso não é problema. E são práticas
né, que podem acontecer nas congregações. Né, poderia ser usado o cálice coletivo ou usar o cálice individual. Aqui na congregação Cristo é usado então o cálice individual, como agora na maioria das congregações também da igreja. Mas sem problemas para usar então o cálice coletivo. Né? E aqui o texto diz, se alguém tem fome, então que come em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Igreja não é lugar para comilança e bebedeira. É para encontro com Deus na palavra e nos sacramentos. Pode haver comunhão, confraternização entre os irmãos, com certeza. Mas lembramos também que as congregações devem ser sempre mantidas pelos frutos da fé das pessoas, ou seja, pelas ofertas motivadas no amor e na graça de Deus. A igreja nunca deveria se manter de forma diferente. E a gente sabe de muitos exemplos, muitos testemunhos ruins que já houveram então nas congregações, então nas igrejas, justamente porque os membros das igrejas esqueceram das orientações da palavra e tomaram decisões erradas, né, que trouxeram grande prejuízo para as congregações, para as igrejas. Ou seja, muitos problemas também hoje, afastando as pessoas das verdades que Deus espera que sejam cultivadas então e praticadas. Jamais algo deveria se pôr à frente da palavra, do batismo e da Santa Ceia na vida então dos cristãos e na vida da igreja. Certo? Jesus não mandou tirar o vinho porque alguns lá bebiam demais. Não mandou tirar o pão. Mas por intermédio do apóstolo ele botou ordem na casa. Certo? Ou seja, não se pode jamais tirar o pão e nem o vinho. Mas de repente eu tenho problemas com álcool ou coisa assim. Bom, a gente não vai se encontrar com álcool na Santa Ceia. Nós vamos nos encontrar com o corpo e o sangue de Jesus mediante então a palavra. Então, se alguém vai de uma forma que ofenda, é melhor não participar para que não vá para a condenação. Não vi ninguém virar alcoólatra novamente por causa da Santa Ceia. Muito pelo contrário, certo? Então, a instituição é pão e é vinho e assim deve ser. Passo aqui uns comentários finais, então, nesse momento também com relação à Santa Ceia, né? Com relação às práticas das igrejas, né? Sobre a Santa Ceia. Por exemplo, o que a Igreja Católica diz sobre a Santa Ceia? A Igreja Católica diz que a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus, como nós também dizemos. A única coisa que eles creem que, né, o pão vira corpo e o vinho vira sangue. Nós dizemos não. Nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra. Certo? Então por isso o feriado Corpus Christi, o feriado onde se carrega as hóstias, uma vez consagradas dentro da Igreja Católica, e se crê que elas, né, passaram agora a ser o corpo de Cristo. E nós, depois da Santa Ceia, guardamos as hóstias, porque o momento em que a pessoa recebe, né, o corpo e o sangue de Cristo, quando, diante das palavras de quem distribui a Santa Ceia, tomai e comei, este é o corpo de Cristo. Tomai e bebei, este é o sangue então de Jesus, certo? O milagre da presença real de Jesus acontece então neste momento em que o pastor entrega, né, o corpo e o sangue, aliás, a hóstia e o vinho, então mediante a palavra, tomai e comei, este é o corpo de Cristo. Então essa é uma frase que não pode faltar quando o pastor distribui a Santa Ceia. Assim como também quando distribui o vinho não pode faltar a frase, tomai e bebei, este é o sangue de Jesus. Não precisa dizer nada mais na hora da distribuição, mas isso precisa estar. Esta palavra unida com o pão, esta palavra unida com o vinho. Tomai e comei, este é o corpo de Cristo. Tomai e bebei, este é o sangue de Jesus. São palavras que precisam estar presentes na hora da distribuição da Santa Ceia. Palavras ditas pelo pastor ou pelos auxiliares, então, da Santa Ceia. Lembrando assim que um outro grupo religioso, então, o que também ainda destacamos de certo com relação à doutrina católica? A Igreja Católica não abre mão do pão e não abre mão do vinho, porque isso é instituição divina. Pena que não são usados os dois elementos, né? Pena que se crê que os elementos se transformam. Por isso, na doutrina católica, da Santa Ceia é chamada de transubstanciação. Mas existe um outro grupo religioso, né, os reformados calvinistas, que creem que a Santa Ceia, em segundo lugar, ou seja, que a Santa Ceia é para a memória de Cristo. Não que ela é o corpo e o sangue de Jesus, mas ela é apenas para a memória. Até diz que se é
mas que na verdade não se é, mas significa. E por isso, ora se troca e se tira o vinho pelo suco. Bom, se é só para memória, e tanto faz, pode usar pão, suco, pode usar qualquer coisa, né? O cuca com recheio de uva, ou seja lá, bom, já que é só para memória. E sabemos que não é assim, tá? Então os reformados calvinistas creem justamente na Santa Ceia apenas como memorial. Então nós, dentro da doutrina luterana, cremos que a Santa Ceia, em primeiro lugar, é o corpo e sangue de Cristo, como diz a Igreja Católica. Só que, dizemos, não vira, o pão não vira corpo e o vinho não vira sangue, mas recebemos no pão e no vinho o corpo e o sangue. Aí do outro lado, os reformados calvinistas dizem que é para memória. Nós dizemos sim, é para memória, está escrito. Mas primeiro é o corpo e sangue, depois é para memória. Terceiro é para testemunho da fé. Estamos nós aí testemunhando a fé. Então, com relação ao assunto, nós também não temos comunhão na Santa Ceia com a ISLB, justamente porque há diferenças de doutrina e prática, ora também sobre a Santa Ceia, onde se troca os elementos, por exemplo, dentro da ISLB, né, se tira ora o vinho e se põe suco, e onde há justamente essa interferência, esse pensamento de muitos com relação, mesmo que oficialmente se diga que é o corpo e o sangue de Jesus, que é para memória, que é para testemunho, né, o pão e o vinho, a doutrina luterana. Por outro lado, a prática, por vezes, né, se substitui o vinho, então, por suco. E não pode ser suco, nem vinho fervido. Precisa ser pão e vinho, então, conforme a instituição então, do Senhor Jesus. Espero que tenha conseguido também ajudar vocês a entenderem justamente as doutrinas diferentes com relação à Santa Ceia, que são praticadas, então, no mundo de hoje, então, pelos grupos religiosos. E agora, querido irmão, você vai na Santa Ceia para a salvação ou para a condenação? Lembre, se você na Santa Ceia crê que o próprio Jesus vem com seu corpo e sangue, que é para memória, que é para testemunho, se você pode dizer sim às perguntas, estou arrependido, quero mudar, creio que Jesus está ali, no pão e no vinho, trazendo as suas bênçãos, bom, você vai na Santa Ceia para a salvação e não para a condenação. Mas é importante sempre, regularmente, cada vez antes de participar dos sacramentos, você relembrar o que é a Santa Ceia. É o corpo e sangue, é para memória, é para testemunho. E sempre se perguntar de novo, estou arrependido, quero mudar, creio que Jesus está ali. Se alguma vez eu dizer não a alguma dessas perguntas, eu corro o risco de ir na Santa Ceia para a condenação. Bom, e se eu briguei com alguém, eu posso ir na Santa Ceia? Bom, se você pode dizer sim às 3 perguntas, eu estou arrependido, eu quero mudar, creio que Jesus está ali, eu posso ir? Pode. Jesus vai te dar força para corrigir a tua vida. Quem sabe para te acertar com o teu irmão, para seguir melhor o caminho de bênção. Né? Um caminho que Deus quer que você siga. Certo? Então, resumidamente, esse é o assunto, então, sobre a Santa Ceia, queridos irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, que possamos fazer uso abundante da palavra de Deus e também dos sacramentos, ou seja, da Santa Ceia, muito especialmente, já que esse foi o assunto do nosso estudo nessa noite. Foi uma satisfação ter estado com vocês, almejamos que Deus abençoe a vocês todos, então, nessa noite, em todos os dias e momentos, que possam seguir com Jesus na certeza do amor e da bênção de Deus. Alguns avisos rapidamente, amanhã à tarde temos departamento de servas aqui na Cristo, presencial às 14h30, de noite reunião da diretoria. Sexta-feira de noite temos departamento de leigos e esposas, confirmar presença com a secretária, certo? E no final de semana, cultos de Pentecostes, no sábado às 18h e no domingo de manhã às 9h, onde estaremos celebrando a terceira das festas da Igreja Cristã. A primeira é o Natal, a segunda a Páscoa, a terceira é o Pentecostes, momento da festa do Espírito Santo, momento muito especial para a Igreja Cristã. Queremos finalizar o estudo dessa noite orando em conjunto a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.